Hoje, 20 de novembro de 2023, estamos na casa de Delcy Darcy Herter para gravar uma entrevista que comporá ao acervo do projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas. Então, os dados pessoais. Vamos começar com Darcy, né? Seu nome completo? O meu? Darcy Ivo Herter. Qual a sua descendência? Descendência? Sou descendente de origem alemã. Qual o nome dos seus pais? O meu pai é Alfredo Herter e a mãe é Elsa Lorena Krisank. Você lembra em que local e quando que eles casaram? Que eles casaram? Os pais. Eu tô com 80 anos, né? Pouco antes eu tinha 80, 70 aí. Aí tinha que fazer a conta. Hoje estão com 80, né? E não deu 9 meses também. E onde que eles casaram? Rio Grande do Sul. Que cidade? Ali, não sei, não posso lhe falar. Quantos filhos eles tiveram? Eles? 6 filhos. Consegue lembrar e falar o nome do mais velho para o mais novo? O mais velho sou eu, é o Darcy Ivo Herter, daí o Alci, Ari Herter, e daí vem a Clara Herter, e daí vem o Alvo Osvaldo Herter, né? E daí vem a Irli Herter, e daí como é que é o nome dela ainda? A Hilde Herter também. O senhor nasceu onde e em que data? Eu nasci no município de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Em qual data? A data quando? Que eu nasci? Dia 1º de agosto de 43. Qual o seu estado civil? Estado civil sempre fui solteiro, né? Casado? Casado, sim. Agora, Lembra a data do seu casamento? Delcy pode ajudar. 24 de fevereiro de 68. O nome da sua esposa? A esposa? Delcy Herter. Quantos filhos e qual o nome dos filhos? Também do mais velho para o mais novo. O Gerson Lauri Herter, Rosane Marlise Herter, e o Leandro Ari Herter, Neri Herter, né? E aí... Aquele que faleceu, Charles. É o Charles. Charles Adriano. Charles, que faleceu jovem, né? 19 anos. Qual a sua ocupação atual, Darcy? Atual agora não tem profissão, aposentada. Funcionário. Cadê Delcy agora? Qual o seu nome completo? Delcy Lauter Herter. A sua descendência? Alemã. Qual o nome dos seus pais? Albino Lauter e Helga Milita Hahn Lauter. Você lembra onde seus pais casaram e quando? Quando? Agora eu não lembro, mas eles vieram do Rio Grande do Sul. A mãe Estrela, Rio Grande do Sul, e o pai Santo Ângelo. Eles vieram casados de lá? Não, eles casaram, eu acho que eles casaram em Santo Ângelo. Quantos filhos eles tiveram? Eles tiveram 5. Consegue dizer o nome do mais velho para o mais novo? Sei. O Lino Hahn e Ivo Hahn e Helga, é a mãe então, Helga Hahn e Norma Benta e Irma. Em que local a senhora nasceu e em que data? Sarandi, Rio Grande do Sul. Seu estado civil? Casada. Data de casamento já falou. Qual o nome do seu esposo? Darcy. Qual a sua ocupação atual? Limpeza e lavar roupa e passear e... Aposentada. Aposentada. Funcionário do governo.
Agora é sobre a vinda para Itaipulândia. Então, quem conseguir responder e tiver melhor lembrança, vai respondendo, tá? E se querem responder um e outro depois, a gente vai... Qual a data da chegada em Itaipulândia? Dia 12 de agosto de 68. Na época, Delcy, quantos anos tinha? Eu tinha 22, 21 e quase 22. Darcy. 24 e pouco. Já eram casados? Sim. Quem veio com vocês? De mudança, nós viemos de caminhão, de mudança veio o motorista e o meu irmão, o Sírio. A minha irmã mais nova tinha 4 aninhos e eu e ele. Eu grávida, então. Vocês vieram de onde? Novo Sarandi, Toledo. E foi a cidade onde casaram também? Sim. Quanto tempo durou essa vinda de Toledo desse Novo Sarandi para Itaipulândia? De viagem? Nós saímos de lá, acho que era 1h da tarde, chegamos ali pelas 8 da noite. E quando chegaram, onde se instalaram? Em que comunidade? Esquina Gaúcha, ali perto da Serraria dos Baires. Você pode descrever, podem falar assim, como que era o local quando vocês vieram morar ali, onde vocês se instalaram? Tinha casa, como é que era? Depois que nós tínhamos casado em Novo Sarandi, daí ele veio para cá e daí roçaram o mato, queimaram um pedacinho, fizeram um galpão, daí depois nós viemos. Como é que estava assim o clima nesse dia da mudança, o tempo? Para mim estava difícil, meu Deus, né? Mas, ai minha voz. Aí chegamos de noite, né, com o caminhão, daí nós tínhamos uma vaca, eu ganhei uma vaca e ele ganhou uma junta de boizinho. Daí lá em cima na estrada, daí tinha tipo, acho que era uma árvore, tinha caído, tinha um muro assim. Daí lá eles encostaram o caminhão direto, estava à noite, e daí tiraram aquela vaca e aqueles boi para fora e a minha irmã, que era pequenininha, me chorou tanto, daí eu chorei com ela, porque ela chorava. Que deixava a vaca da mãe ali, a vaca da mãe que dizia nossa mãe, né? Tinha a vaca da mãe ali no escuro, coitado da vaca. E daí nós saímos, daí ficamos no caminhão descendo. Daí a Maria Vaires pegou a lamparininha assim e foi na frente do caminhão para mostrar o trilho para onde que nós ia chegar na nossa casa, né? Nosso galpão. E ela chorando. Aquela lamparina na frente e o caminhão de atrás e os homens com os bois, coisas de atrás. Chegamos lá, aí descarregaram e, sabe, foi muito. Mas fazer o que? A gente era nova, tinha que começar, né? Tinha moradores já nas proximidades? Tinha. Quem eram os moradores que tinham? Tava o Bulgorod, morava para cima da nossa terra, e o Vaires morava antes, então. E do outro lado morava o Alvírio de Melo, os Melo. A Vina e os pais da Vina, né? Eles moravam lá. E esses, daí outra era tudo mato em roda. Então, sobre a atividade econômica de origem, lá em Novo Sarandi, qual que era a atividade econômica que os dois faziam? Trabalhavam na roça ou tinham outra atividade? Eu continuava na roça com a mãe, com o pai, né? Daí casamos, daí ele veio para fazer ali, para nós, né? E daí, tipo assim, fiquemos até lá, aqueles meses até que nós íamos morar para cá. Então, vocês casaram e ficaram morando com seus pais, lá eles moravam no campo? Sim, no sítio. Lá eles tinham terra própria? Sim. Sim. Quanta terra eles tinham lá? 14 alqueires. E a sua família, Darcy? Morava, tinha marcenaria, meus pais. Trabalhava com a parte de... Quais foram, o item 4, quais foram os motivos que fizeram o casal vir recém-casado para a região de Itaipulândia? Continuar trabalhando para sobreviver, né?
Que informações que possuíam do local quando vieram para cá? Como que eu vou dizer? Informação era assim, o meu pai comprou 2 colônias de terra ali na esquina gaúcha, do Gregório Rodrigues. O Gregório morava lá em cima, perto onde vocês moravam. E daí ele dividiu esses 2 colônias em 4 2 colônias em 4 filhos, né? E daí então a gente tinha que se virar, vamos se virar lá, é de vocês e vão lá. E daí nós fomos, viemos. Então a terra que vocês vieram morar vocês ganharam Doação da minha mãe, do meu pai. E o Darcy já comentou, ele conhecia já a região antes, já tinha vindo. E Delcy, conhecia aqui antes de vir? Sim, eu uma vez vim com o pai ali, nós olhar ali, né, mas era puro mato tudo, era mato, de Itacorá até, ou de lá de casa até Itacorá era puro mato. E como é que o seu pai lá em Novo Sarandi ficou sabendo das terras aqui? Porque tinha um sobrinho dele, Tsimaman, Avenildo Tsimaman. Ele morava ali já, ele veio do Rio Grande do Sul e foi morar ali e o pai veio visitar ele. E daí, intermédio disso, ele quis comprar terra para os filhos. Voltando um pouquinho na pergunta, são do Rio Grande do Sul e vieram para Novo Sarandi, que é a região ali de Toledo, né? Que ano a sua família veio do Rio Grande para Novo Sarandi? Você lembra, Delcy? No ano 60. 1960. E Darcy, sua família, que ano que veio do Rio Grande do Sul para a região do Novo Sarandi? 54. 54, dizemos. Quando o teu pai, Delcy, comprou terra ali, ele comprou essa terra escriturada? Como é que era a parte legal dessas propriedades? Essa terra ele comprou para ser legal. Então, comprou do Gregório Rodrigues. E daí, então, nós tínhamos um documento, assim. E daí, de repente, deu uma confusão toda com essa área de terra, mas não era só nossa, era uma área mais grande. E daí, então, apareceu até gente ali que, tipo, eram os jagunços, eles falavam. Jagunço, né? O povo queriam tomar essa terra, porque era outro dono essa terra, não era da gleba, não sei mais dizer o nome agora. Acho que é. E daí, então, eles queriam tomar essa terra do povo lá. E daí virou tudo tipo quase uma guerra, assim. E daí, então, foi. Até no ano 80, o INCRA veio e dividiu essa terra. Dividiu não, mediu e deu documento. Daí nós ganhamos terra do INCRA. Mas esse documento que o seu pai conseguiu ali com o Gregório Rodrigues, era um direito de posse ou era uma escritura? Era uma escritura. Porque nós tinha direito de financiamento no Banco do Brasil, que era em Foz do Iguaçu. Então ela era terra legal. Só que por causa daquele, outra propriedade, outro proprietário, daí ele que quis essa terra. Quase que, tipo, perdemos nessa terra, mas no fim conseguiram. Nessa vinda de Novo Sarandi até Esquina Gaúcha, que é a comunidade de Itaipulândia, já disse que vieram de caminhão. Quanto tempo durou? Chegaram à noite, mas quanto tempo durou essa viagem? De 5 horas mais. De lá para cá? Nós saímos 1h da tarde, chegamos, acho que 8 da noite. E como é que eram as estradas da época? Por estrada de chão. E qual foi o caminho que percorreram para chegar até a Esquina Gaúcha? Passamos Novo Sarandi, passamos Quatro Pontos, Rondon, toda essa base de fronteira ali, tudo eram vilas, né? E até que nós chegamos aqui. Mas para chegar em Esquina Gaúcha, fizeram por Itacorá? Por Itacorá. Tiveram algum contratempo nessa viagem? Não, foi tudo bem. O que trouxeram na mudança, além da vaca e da junta de bois que já citaram? Chama os móveis ali. O guarda-roupa que eles fizeram de madeira, temos até hoje ainda. Guarda-louça também temos ainda, que é de madeira, né? E daí as outras coisas, daí a mãe juntou tudo que é comida, porque aqui não tinha nada, né? Nós não tinha nada.
Aí de tudo um pouco, de comida, carne na lata, carne fritada, botada na lata para guardar para comer. E galinha viva também. O que mais? Não sei. Acho que só. Ainda sobre propriedade, aqui são 6. Então, seu pai comprou duas colônias, que são 20 alqueires, né? É isso? Sim. Sim. E foi dividido, então, Quatro. em 4 partes, que ficou 5 alqueires para cada um dos filhos. Os irmãos que vieram junto, que morar aqui. Foi o Sírio que veio, meu irmão mais velho, e a Vale e eu. A outra classe, ela trocou a dela vendeu uma parte e trocou com meu irmão Sírio. Ela não veio morar. Como que toma ainda em 3 ali? Tá a Vale e eu e o Sírio faleceu, né? O item 7, sobre moradia. Comentou antes que chegaram à noite e que para chegar até um galpão. Isso? Então, no primeiro tempo, vocês moraram num galpão. Como é que era esse galpão? Tem como descrever? Tem. Galpão era uma parte que era a cozinha e um quarto. E um poço também tinha na areazinha. E daí no meio era para pôr a carrocinha, a gaiota. E no fundo era para pôr os porcos, os milhos, os produtos. Assim, você tem ideia de que tamanho que era esse galpão? Ai, eu não sei. A casa que nós morava era 4 por 8 e o galpão era 3 por 8. Ao todo, ele era emendado uma coisa só, assim. Tá. Quanto tempo ficaram vivendo nesse galpão? Ixi. Até que nós tinha o Leandro já. O Leandro nasceu no ano 75. E daí foi construído Fizemos uma casa. Então a casa em 1975. Como é que era essa casa que daí foi construída? De madeira também, tábua. Telhado com telha, né? E como é que foi adquirida a madeira para construir essa casa? Foi tirado do mato mesmo, da nossa terra, e foi feito na serraria, cortado as tábuas, mandado cerar tudo em tábua. E os outros produtos, tipo telhas, coisa onde que foi, conseguiram adquirir? Acho que em Itacorá, uns que tinham para vender. Tinha olaria para banda de Sol de Maio, onde que era, tinha. Essa casa tinha quantas peças? Tinha 2 quartos também, e a cozinha, 2 quartos, a cozinha, a sala e a área. Como que conseguiam água para consumo e para limpeza? Poço. O poço já foi cavucado quando ele começou, né? Foi feito o poço, daí foi tirado a água com a manivela e balde. Ali foi tratado os animais, dado água para os animais também, botaram uma bacia, puxar fora a água e derramar ali e trazia o boi e a vaca ali para eles tomar. Água ali também. Lembra que profundidade tinha esse poço? Ele não era muito fundo, não sei, uns 4 metros eu acho, só. E a luz? A luz, uma lamparina desse tamanho e uma outra lanterninha assim que botava querosene dentro e ligava e pendurava assim. Aí depois foi comprado um liquinho. Um liquinho foi comprado. Liquinho. E a luz elétrica? Que ano que veio? Chegou? Que ano que veio? Demorou tempo. Agora eu não me lembro que ano que veio. Isso eu esqueci mesmo. Foi intermédio da Sérmia, cooperativa. Era um fio só. Era um fio de luz só. É monofásico. E o banheiro, o que era? O primeiro banheiro, os nossos primeiros banhos que nós tivemos lá foi com bacia. A bacia botava água, tomava banho dentro da bacia. E depois, então, nós compramos
naquelas tuchas que tem os furinhos. Daí derramava ligeiro a água dentro e a bacia de baixo e ligeiro banho para depois lavar o resto lá dentro da água. E a questão do vaso privada? Aquelas lá fora tinha um buraco só e um sentante na porta. Só. E quando viviam lá, chegaram a ter acesso à água encanada? Não. Sobre a questão da posse da terra e legalização, vocês já citaram antes que teve os conflitos por causa de terra. Sim. Vocês também se sentiram ameaçados? Foram ameaçados? Nós não podemos, nós não. Mas sentimos. Tinha lugares aí, mas eles vieram, até inclusive os caras vieram lá, eu falei para eles, olha, nós temos documento e foi financiado tudo pelo banco. Daí o cara pediu, mas você pode mostrar para nós? Peguei e mostrei, mano. Tá aqui, ó. Pode, olha. Ele olhou, 2, 3 dias depois eles mataram o Marcos Costa. E o Marcos Costa, qual que era o papel dele na região? Ele era colonizador. Ele colonizou aquelas áreas de terra ali. Assim, saberiam relatar um episódio, alguma coisa desses conflitos de terra? Muita reunião. Foi feito bastante reunião entre os homens que estavam na rua, 1 ou 2 vezes por semana. Faziam reunião e planejando ver o que iam fazer, né? Porque até na nossa terra, no mato da nossa terra, nós achamos uma placa. Estava escrito lá fazenda, o nome de uma fazenda. Itamaraty. Nós achamos aquilo lá. Mas aí foi levado assim, em vários lugares e ninguém sabia nada desse nome. Nós não falamos nada, né? Ninguém sabia nada desse nome, né? Que era no isso? foro lá, assim, por cima da casa. Daí guardamos, deixamos guardado para não aparecer, né? Porque nós não sabíamos. Daí dava mais força para eles, né? E com o tempo esses conflitos foram resolvidos? Sabe como é que foram resolvidos? Não, foi resolvido, daí foi em intermédio do Albino Bissolotti de São Miguel do Iguaçu, que era o prefeito de São Miguel do Iguaçu. Ele veio fazer umas reunião e daí combinando com o povo, eles foram para São Miguel e foram em vários lugares até que conseguiram, então, cada colono teve que botar, assim, tipo medir sua área e botar a estaca com sinais, com bandeirinha. Daí passou o avião por cima e fez a medição. Daí veio a documentação do INCRA. Daí nós ganhamos o documento do INCRA. Então, quando vocês chegaram aqui, chegaram como agricultores e cultivaram a terra. O que plantaram no início? Plantava? Feijão, arroz, plantamos arroz, até trigo foi plantado. E assim. E essas plantações eram para o consumo ou era para vender? Consumo. E vendiam alguma coisa? Pouca coisa, sim. Tinha que vender, porque como é que ia comprar? E para quem vendiam? Os porcos que a gente engordava, nós vendíamos para o Natal Basso, ali para o Sol de Maio. E o produto, então, tinha uma cerealista, tinha ali em Itacorá. Que daí mas o nome da cerealista, não sei, eu sei que era cerealista. Daí a gente entregava lá um pouco de arroz que sobrava, um pouco de feijão, e daí pegava em troco, tinha que pegar açúcar e sal e essas coisas assim, né? Já comentou também que vendiam animais, que animais que criavam também? Só porco, para vender assim, só porco, e para nós comer também. E na propriedade tinha árvores frutíferas ou foram plantadas depois? Nós plantamos depois. E fruta nativa? Tinha algum tipo? Que tipo que tinha? Ariticum era uma que eu sei. E essas angá, ariticum, angá. Essas frutinhas assim comum que a gente comia e era criança e comia. Que eram nativas, né?
Chegaram a plantar ou ter contato com a hortelã? Não. Nós plantamos fumo para Santa Cruz. Fumo foi mais depois. Sim, mas... O item 10 sobre a mecanização. Vocês comentaram também já que tinha escritura, que financiaram algumas coisas. No começo, Darcy, que veio antes da família fazer a mudança, como é que foi feito o primeiro processo de desmatamento, da limpeza desse terreno? Tinha uma parte que já tinha sido derrubado, aí nós carpimos e foi plantado algumas coisas, né? E depois o resto foi roçado e derrubado também. E como é que era derrubado no começo as árvores da mata? No começo era roçado e na base do machado. Machado e o cerote vai Caçador, bem, né? que puxa, né? Um puxa aqui, outro lá. E tiveram ajuda de alguém para fazer esse desmatamento? Ali eles faziam um mutirão, né? Entre a vizinhança. Se ajudavam na hora de... Quais eram as principais espécies nativas que tinha ali na propriedade? De árvore, de mata? Ali tinha do mato das árvores, que tinha cedro, marfim, tem ipê, e tinha de tudo, né? Que tipo nativo tinha. Chegou assim ter uma árvore bastante grande que chamou a atenção? Não, assim não. Tinha uma, mas era um tronco seco, né? Que era o ipê. O que faziam com a madeira que retiravam? A madeira que foi retirada, o Adão Vares retirou aquilo para a laminadora de Itacorá, né? Madeira branca, né? Cedro e marfim, que ia para a laminadora. E isso daí recebia por essa madeira? A gente fazia em troca com ele, para serragem, coisa. E a questão da mecanização da agricultura? Também fizeram a questão da mecanização? A estoca? Foi feito, sim. Quem fez, nós fizemos o financiamento no banco. E daí quem estocou para nós foi o Gregório Rodrigues. Tinha um trator de esteira. E daí depois foi juntado todas as raízes e tudo. E quem preparou a nossa terra a primeira vez foi o Araújo. Juntava as raízes e tal, que nem já citaram. E o que faziam com esse material? Juntava e uma carroça de boi, pegava e levava. Isso daqui tinha as leiras, né? Daqui era juntado os troncos e tudo. Jogava ali e queimava. Consegue lembrar que ano que foi feita a mecanização da propriedade de vocês? Eu acho que a primeira foi feita em 79 ou 80, por aí. Já citou que tem financiamento. O senhor citou também a questão das leiras. Podia descrever o que era uma leira, como é que era isso? Uma leira? Eles destocavam, e aí destocavam, e daí os tocos, né, das árvores era amontoado, tudo, e o resto das madeiras que tinha, isso era tudo amontoado assim, feito uma distância de 20 metros, por aí, um pouco mais. Aí depois era queimado. Então fazia tipo uma fila de um amontoado que virava uma fila. Uma filona, assim, fila. Qual o banco que fazia o financiamento? Banco do Brasil. Na época, esse financiamento era acessível ou era uma coisa assim bastante cara? Não, aquele tempo não era caro. Você fazia o financiamento, aí da primeira prestação até na última era a mesma coisa. E depois de mecanizado, já que preparou a terra foi o Araújo, o que plantaram na terra mecanizada? Foi trigo o primeiro ano. Não, soja? Não, o primeiro ano foi trigo. E depois nós plantamos soja. Daí eu e o José compramos um trator em conjunto. E a terra produzia bem nesse início? Nada. Ou tiveram que fazer ali muito tratamento para poder tratar o solo? Não, assim não.
Claro, foi botado adubo. Sim, adubo, comprado adubo, pôr junto com o produto, né? Porque, plantava. Porque o trator, ele levou a terra boa, dizer, fora, né? Janeira, Ficou mais aquela terra no fundo, né? Que não é tão boa. E daí teve que botar assim, adubo, Mas não era feita análise, uma coisa assim, não. Era assim feito. Né? Então a terra fértil, ela acabava indo junto para os montes de madeira. As raízes e a madeira, Chegou a fazer parte de alguma cooperativa? Eu fui sócio, na época era a Cotrefal. Como é que a família organizava o dia a dia do trabalho nesse início de vinda ali para a Esquina Gaúcha? Levantar muito cedo, bem cedinho, tratar os animais e ir para a roça. Os dois iam para a roça? É. E as atividades da casa, como lavar roupa, dar uma limpada na casa, como é que era organizado? Lavar roupa, a gente lavava quase sempre o fim da semana. Quando as crianças eram pequenas, daí na hora de meio-dia. Porque na hora de meio-dia o marido descansava, dava uma cochilada e a mulher lavava a roupa. Era bem assim. E como é que eram as roupas do trabalho, tanto da mulher como do homem? Brim e riscado, acho que falava para aquilo lá. Os homens usavam calça-brinhas e as mulheres igual, né? A mesma coisa. Daí, então, eu me fazia manga comprida por causa do sol. Minha pele era muito, como já está estragada agora, igual. Usava manga comprida para ir na roça. E calça comprida também. Mas, nossa, não sei se dá para falar, fica muito feio, né? Não. Calça comprida e uma saia por cima. Era o que era, né? E daí, então, ia na roça, aquele jeito. E as crianças a gente carregava junto. Primeiro era um, depois era já dois, né? Daí botava na caixinha e levava junto. E uma sombra de pano. Uma sombra de pano ou um guarda-chuva por cima. E aguentava o sol. E hoje em dia eu acho que iam morrer. Não iam aguentar. Nas decisões, assim, nos negócios da família, Darcy, prevalecia a decisão do homem ou a mulher tinha participação? Eu tinha, porque a maior parte era da gente, né? Mas ela fazia parte também, né? Sobre a questão de vestir e alimentação, já falaram, né, que trouxeram alimentos aqui junto no começo, né? Que plantavam para consumo. Horta. Cultivavam horta também? Na roça a gente plantava. Porque horta fazer um cercado, a gente nem tinha condições. Daí a gente plantava lá na roça, porque tinha bastante madeira, pau, e não tinha galinha que ia lá, a gente fazia lá. Plantava de tudo um pouco, né? Daí a gente trouxe também semente de tudo, a gente fazia em casa. Trouxe, plantava, né? E onde que eram adquiridos os produtos básicos que era necessário comprar? Farinha, sal, açúcar? Tudo em Itacorá. Na Esquina Gaúcha não tinha ainda nada de comércio? Não, tinha nada. Pegava a bicicleta só nos fins de semana, cada 2 semanas, não cada semana. Ia para Itacorá comprar algo, né, que precisava. Mas não... E os alimentos perecíveis, tipo a carne, também frutas, como é que eram feitos para conservar mais tempo? Eu canhava um porco, fritava ela e colocava com banha, né? Botava dentro de uma lata. E tinha mais algum outro jeito de conservar a carne, além de pôr na banha? Charque. Um charque também. Cortava assim, bem fininho e salgava bem e fazia fumaça debaixo. Fazia fumaça para secar. Daí depois guardava também, principalmente em lata. Tudo era em lata, porque não tinha coisa de plástico, era lata tudo, né? A gente guardava. Mas isso era menos, a gente não podia guardar muito, porque daí dá um gosto ruim. O mais era na banha mesmo, a carne na banha. E sobre o lazer, item 14. Quais foram as primeiras formas no começo de lazer, de divertimento que tinha? O que tinha lazer era... Eu participava no esporte.
Não, fazia uns bailinhos nas casas. Quando chegava gente mudança, daí vinha um gaiteiro lá, e daí tocava música, e daí iam tudo lá dançar. E fazia uma galinhada, e comer. Aquele povo que ia lá, e todo mundo comer lá e dançar um pouco, se divertir, tomar umas cachaça. Mas e dançavam? Dentro da casa. Ou na terra, no chão mesmo. E o Darcy falou do esporte. Já tinha alguma coisa organizada de esporte? Tinha, sim. Eu até ajudei a fazer o campo uma parte. Né? E o campo foi feito na terra do Ornélio Strozak. Né? E ali Não tinha. Fizeram Fizemos. tudo. Depois que nós já estava lá, como foi feito o esporte, começou, né? Aí fizeram Aí depois nós fizemos o clube. Esse campo era o campo de qual time? Aliança. E depois, além do campo, também foi... Feito o clube. Lembra mais ou menos que ano foi isso? Foi no ano... Pois é, que nem eu falei antes, eu acho que no ano 75, 76, por ali. Eu acho que... Tiveram também o hábito de fazer caçadas? De caçar? Bem pouco, né? Eles não, assim, tinha os vizinhos lá, eles iam caçar com cachorro e espingarda, mas assim, o Darcy pouco ia. Não... Nunca fui muito de caça. E pesca? Festa não tinha. Tinha, depois começamos lá na escola. Pescaria? Pesca? Pesca. Nós íamos lá no rio às vezes pescar. A gente não tinha nem uma coisa para se deslocar para ir no Rio Paraná. Era muito longe, dava uns 20 quilômetros até no Rio Paraná. Até Itacorá dava 7, de Itacorá até lá no Rio dá mais uns 7, eu acho. Daí não tinha como se deslocar. Só tinha bicicleta. O Darcy já falou dos times de futebol, então foi no Aliança que estavam vinculados. Faziam jogos com outras equipes ou como é que era isso? Como é que era? Os jogos do Aliança, do time, faziam com outras equipes jogo? Ou só Sim, jogavam tinha Santa Inês, tinha Itacorá, Itavó, Sol de Maio, tudo por aí, por tudo tinha time. E as mulheres, Delcy, o que elas faziam para Ficava em casa. passar o tempo? Ficar em casa ou ia junto, olhar. Se era perto, ia junto, se era longe, ficava em casa. E lá chegou a ter clube de bolãozinho, clube de damas, alguma coisa na Esquina Gaúcha? Não. Aquela época que eu estava lá, não. Depois tinha só o oásis da igreja, né? Quando eu tinha da igreja, daí tinha alguma coisa. A oásis é o encontro de senhoras evangélicas. Da igreja luterana, né? Uhum. E as crianças? Como que elas tinham o passatempo delas? Quais eram as brincadeiras, o que faziam? Brincavam, que tinha tudo um pouco. Eu achava, eu conto às vezes para meus netos agora, conto para meus filhos, uns lembram ainda. Eles iam lá nos vizinhos, nos alvírios. A gente só ia no domingo passear. Dia de semana a gente não saía. Em domingo daí a gente ia, várias mamães iam lá com os filhos, daí eles iam brincar, lá para as roças, pelas estradas, que estavam belas. Daí chegavam lá na casa, daí não era que nem hoje, tem que ser bolacha de marca e coisa. Daí eles cozinhavam uma panelada de mandioca e tinham Melado? pé de melado, né? Tipo rapadura. Era cozido duro assim, forte, né? E daí cada um pegava um pedaço de mandioca e um pouco daquela rapadura e sentavam tudo em fileirinha assim e comiam. E daí tomavam água E daí iam brincar de novo. Daí quando era hora de ir para casa, tudo ia para casa. Isso era o que tinha para comer. Não era bolacha e cuca e coisa, isso não. E tinha roupas diferenciadas para esse dia de passeio? Não, a gente só dava banho neles e usava roupa limpa, né? Não suja, roupa limpa. Sim, daí para ir na igreja, sim, daí a gente tinha uma outra muda um pouco melhor. Mas aquelas camisas volta ao mundo, shortinho listrado.
E festas? Acontecia? Depois mais, né? Depois Acontecia mais festa começou. já. Tinha festa de igreja, às vezes festa de... Da escola. Mas isso foi construído tudo depois que nós já estava lá. A igreja evangélica nossa foi começado na nossa casa, depois foi construído. A escola, mesma coisa, foi construída depois. Então a igreja luterana, eu não pedi, mas vocês são da igreja luterana, os primeiros cultos foi na casa. Nossa. Lá em casa. E vocês lembram quem era o pastor? Aquele alemão, aquele Michels que veio da Alemanha, ele vinha de Marechal Cândido Rondon para Itacurá para dar o culto. E nessas festas, como é que era o cardápio? Que nem praticamente hoje, carne, mandioca, arroz, é tudo. Maionese nós fazíamos E mandioca. mandioca e batatinha misturado, porque a batatinha era cara e a mandioca todo mundo tinha. E daí a gente dividia, fazia igual. E o churrasco, daí era feito, cavado um buraco e no lado por cima do buraco era botado os troncos de bananeira e daí era feito espeto de pau, ia no mato buscar, rapava aqueles espetos e botava a carne e botava lá para assar. Era desse jeito, não tinha outro tipo de espeto, era assim. E depois na frente eu vou estar falando sobre a questão da escola. É sobre a rádio. Quando vieram para a Esquina Gaúcha, já tinham rádio? Não, nós não tínhamos. Daí chegou o irmão dele lá, dele falou assim, meu Deus, isso não pode. Uma casa lá no meio do mato, assim, não tem nem comunicação, nem rádio, nada. Arrumou um rádio velho para nós, tá, com bateria, para carregar a bateria, né? Então punhava bateria, carregava, que tocava o rádio. Quando tinha descarregado a carga da bateria, levava lá para baixo, para o Sol de Maio. Sol de Maio não. Acho que, como é que era o nome do lugar? Tipo, para baixo onde vocês moravam lá. Lá mandava carregar. Ele tinha um coisa de uma água. roda de água e aí tinha um... Arrodeava e tinha uma coisa que carregava a bateria. Daí tinha rádio, assim. Daí que rádios que escutavam? Emissora? Não era, nem daqui não era. Se não me engano, se era de São Miguel ou de Foz que pegava. E a televisão, quando conseguiram ter? No ano 1982. Nós compramos a primeira, preto e branco. E que canais assistiam? Não sei dizer. Acho que era Globo, né? Não sei se era Globo, o que era aquilo. E bailes? Sobre bailes e casamento. Aconteciam bailes na Esquina Gaúcha? Depois o Léo fez um salão lá e daí foi feito uns bailes lá. Baile da escola e coisa assim. Na Aliança também foi, quando tinha o clube, depois foi na feito. Aliança também, eles tinham baile lá. Consegue lembrar que ano que o Léo construiu o salão? Como é que é? Que ano que o Léo construiu o salão? Era bem... Deve ter sido perto do ano 90 já, eu não sei. E os músicos? Lembra de alguns músicos que tocavam esses bailes, festas? Uma gaita, um violão, uma bateria, um teclado daqueles, fazer barulho lá. Lembra de alguns músicos? Nome de músico? De alguns o conjunto que tinha. Conjunto que lembra depois que veio uma vez lá por lá tocar era o Bentivi e a mulher dele. E daí no fundo eles não tinham nem, eles só tinham a gaita e ela cantava e daí ela pegava, não sei se era colher, um chacoalho, uma coisa assim.
Só isso era a música. Viu ali. E os casamentos, como é que eram realizados? Os casamentos que nós participamos foi só do Vininho, dos Albírio e da Iracema Bari, da Ivone Bari. Daí era assim, eu achei muito engraçado, né? Porque assim, na minha região, da onde que nós íamos, não era assim, era já um pouco mais civilizado ali. Eles faziam a comida já do dia antes, galinha assada no forno e churrasco também no forno. Daí o churrasco, a carne de Porco. boi, o porco acho que era. Eles faziam de manhã no forno também. Aí quando chegava lá, os noivos vinham daí já era Itacorá, eles casavam lá, vestido de noivo, casando no civil, né? Daí vieram Para fora você. de lá e daí quando chegaram, daí já estava tudo na mesa, aquela carne tirada do forno, era bolo, era pão, o que era? Pão feito em casa também, tudo feito em casa. Tudo em cima das mesas, pronto para comer, daí todo mundo já ia começar a comer. E foguete. Isso era... Daí às vezes tinha um gaiteiro lá. Eu não me lembro se não era o pai do Ivo, pai do... que é o nome dele? É o do Valtinho. Se ele não tocava gaita, eu acho que era um daqueles lá. Tocava gaita só. 1817. E como é que era na época a relação com a vizinhança? Era boa. Todo mundo era unido, precisava um do outro, estava pronto para ajudar. Você visitava muito? Ah, Você visitavam? Sim. fim de semana, tomar um chimarrão aqui ou lá. Sobre a educação, 19. Quando chegaram na Esquina Gaúcha, já tinha escola lá? Tinha. Tinha uma pequenininha e tinha, mas bem pouco aluno tinha, era pouca gente. Lembra Né? quem que era professor? Eu Claro, lembro da vai. primeira professora, que era aquela Iratides. Iratides, eu não sei como é que é o sobrenome dela. Que vocês chegaram em 1968, 68. né? E essa escola, a primeira que era pequena, depois foi feita outra escola. Sim. Maior. Como é que foi a participação da comunidade nessa escola? Bom, era bom. Não, foi feito assim, todo mundo ajudou a construir. Quem morava lá em Rota, tudo ia lá ajudar a construir aquela escola. Quem deu a madeira prefeitura. foi o Vaire. Não. Cerou, pelo menos. Para Tinha fazer as serraria. hortas. Para fazer as hortas. A escola veio do material da prefeitura. E daí foi construído uma ou duas salas? 2 salas. Uma sala e a cozinha, só. Mas era 2 salas. Porque Num era canto. 4 séries de alunos do primeiro a 4º ano, tudo junto na mesma sala. Uma professora que dava aula para as 4 séries e ainda fazia merenda. E depois a aula ainda varia, porque era tudo chão, né? Sujava, daí varia ainda. E fim da semana, de sexta-feira, ainda ela fazia limpeza. E sempre pegava uns alunos juntos, maior, para ajudar. Os filhos estudaram nessa escola? Tudo, eles estudaram lá. Até que série? Até a quarta. Até a 4ª série, então. Só o Charles não, acho que o Charles só estudou aqui em Itaipulândia, mas os outros 3 lá. Depois pararam lá, né? E aí vim para Itacorá. O item 19 sobre comércio. Já comentaram que no começo o comércio era no Itacorá. Sim. Para comprar. E na Esquina Gaúcha, quando que passou a ter um comércio para algumas coisas básicas? Foi o Hélio, teu Não. pai. Antes Não, Não. antes. A alimentação assim não tinha. Claro. Aquele outro que tinha o Gittermeier, que abriu. Ele tinha açúcar, tinha de tudo um pouco assim, depois que teu pai comprou. E lembra que ano que esse Gittermeier começou o comércio lá? Deve ter começado anos 69, por ali, 70. E o que ele vendia lá no começo? Ele tinha de tudo um pouco para vender, porque
assim, feijão e arroz não precisava, mas era açúcar, sal e bala e não sei se tinha bebida também. Uma coisa assim, básico assim, Quando coisinhas. precisavam coisas mais assim de casa, roupa de cama, panela, faca, compravam onde? Nós compramos assim mais vezes em São Miguel, mas antes então em Itacorá tinha. E roupa e calçados também. Também, em Itacorá tinha também, mas era pouca escolha. E mascote? Esses vendedores de porta em porta apareciam por lá também? Não, acho que Naquela bem, época, bem não. pouco. Naquela época já tinha estrada que ia a São Miguel? Tinha, aqui por baixo. E onde passava essa estrada? Aqui onde o Nolir mora, aqui para dentro, por ali, daí saía lá. Lá Esquina pra cima. Gaúcha. Passava lá? Não, que ia para São Miguel. Sim. Primeiramente, para ir para Foz do Iguaçu, ia por Itacorá, e daí Itacorá lá por cima, por dentro lá. E empresas de ônibus? Primeiro tinha um ônibus de manhã e voltava de tarde. Era a Maringá, passava lá. Vinha de Itacorá, vinha de... Não sei se vinha de Marechal ou de Guaíra, vinha por lá e daí descia, passava aqui na esquina gaúcha e vinha para cá e passava aqui em São Miguel, ali para São Miguel. E daí depois, mais tarde, teve outra empresa de ônibus que Sim. fazia? Foi a... Transgiro, eu acho que era outra. Não, acho que era Colônia. Colonial? Colonial. Colonial, é. Primeiro era a Maringá, depois era a Colonial, então. Só depois saímos dali também e foi indenizado, né? Então tem que sobre religião, que eu ia pedir agora, mas já falaram que era a questão da igreja luterana, né? Uhum. Quando chegaram não tinha, a questão da igreja construíram na sua casa. Tá. Lembra do ano que foi construída a igreja na Esquina Gaúcha, da luterana? Foi a época dos gaúchos, que era da 73, eu do acho que foi. Jagunçada. Não, Sim. Eu Eu acho estava que fazendo 70. ainda e eles vieram lá, daí a turma ficaram com medo. As turmas subiram tudo lá na escada, lá pro telhado, e eu fiquei conversando com eles. Daí eles me pediram se eles vendiam churrasco para eles. Eu digo, lógico, não tem problema não. Daí eles vieram comprar. Sobre a saúde, em 2022. Como era o atendimento à saúde quando chegaram no início? nosso médico era o Adolfinho Geller, em Itacorá. Ele era o farmacêutico Farmacêutico e ele médico fazia tudo, até costurar, ele costurava. Um dos vizinhos lá se cortou O nervo. ali assim, e foi lá e ele arrumou, ele costurou. E assim, tudo que a gente tinha, alguma coisa, ia lá. Ele Não tinha era médico. de Daí, farmacêutico se o médico. médico mesmo, daí tinha que ir para Santa Helena. E Itacorá também chegou a ter hospital. Depois, sim. Lembro quando que foi isso? Não lembro que ano que foi, mas no ano quando o Leandro nasceu, ele nasceu lá no hospital em Itacorá. Aí eu acho que um pouco antes. Ele nasceu no ano 80. Não, 80, 75. E dentista? Tinha atendimento de dentista? Tinha nem me lembro o nome dele. E ele atendia onde? Ele atendia lá na Lusitânia e até eu fui lá. E ele, em vários lugares assim, ele dava. E com relação a... Mas cadê os partos? Como é que eram realizados os partos? Como foi os partos dos seus filhos? Foi em casa com parteira, né? Todos eles? Não. Só o mais velho que nasceu lá em Toledo também era parteira. E daí a Rosane era parteira também. Era aqui, ali na esquina gaúcha. E daí o Leandro, então esse eu fui no hospital em Itacorá. Daí já tinha, Ventura era os médicos de Itacorá. Então o Gerson, que é o mais velho, ele nasceu em Novo Sarandi. Novo Sarandi. É.
Mas também em casa, Com parteira. por parteira. Isso. Uhum. E o mais novo, então, nasceu aqui em Aparecidinha, também no hospital. Tinha o costume, faziam remédios, medicamentos caseiros? Fazia bastante. Se a gente não sabia, ia lá na vizinha mais idosa e ela preparava as charupadas pra gente. Quais eram as doenças assim, mais comuns na época? As crianças também, os adultos tinham? Gripe, alguma disenteria. O mais que prejudicou eu com meus filhos foi aquele que eles falam hoje em dia conjuntivite. Aquela dor de vista que os olhos ficam vermelhos e que tu não podia mais olhar. Aquilo se falavam que em Cristo Rei alguém estava com dor de vista, falava, daí nós já tinha também. Tinha dias que a gente ficava 2, 3 dias dentro de casa no escuro, que não dava para olhar. E a gente não ia no médico e nada, fazia só tudo que a porcaria que o povo ensinava, botava nos olhos. E havia muitos animais de ataque de bichos peçonhentos, tipo aranha, cobra? Tinha, mas assim, o mais que avançou, atacou a gente foi a abelha. Mas tinha cobra, tinha aranha, mas de nós nunca ninguém foi picado de cobra nem de aranha. E com relação às vacinas, as crianças tinham acesso a algum tipo de vacina? Tinha campanhas? Eu tinha os 2 mais velhos, o Gerson e a Rosane. Eles ganharam as primeiras vacinas, eles tinham acho que uns 5 ou 6 anos de idade. Daí nós fomos para Itacorá, o dia todo nós estava lá, veio o batalhão, não sei, o batalhão Era da Foz. veio da Foz, onde eles que vacinavam com uma seringa, aquelas pistolas assim. E daí o dia inteiro na fila lá, passando sede e fome, para não perder a vez, né, na fila, de tanta gente. Sabe para que doenças que foram essas vacinas? Acho que era para aquela... Febre amarela Não, e o que não, mais? é tipo aquela tríplice que eles fazem agora. Mas não sei se ela era tríplice, mas era uma coisa assim. Porque ficou sinalzinho no braço. 2023, sobre a segurança pública. E a segurança pública? O policiamento, tinha alguma coisa na região, assim, na Gaúcha? Não tinha? Quem fazia? Tinha em Itacorá, tinha policiamento. E daí na esquina gaúcha eles falavam, botavam assim um senhor que era um pouco mais corajoso, que se dava alguma discussão, alguma inspetor de briguinha. polícia, né, por lá. Uma briguinha, uma coisa, então aquele era um tipo inspetor, que ele mandava, agora chegou e Esquina parou. Gaúcha não tinha, Linda Mar tinha. Eu A Linda Mar. ia pedir, Esquina Gaúcha chegou a ter um inspetor? Assim o lugar era muito pacífico. E aí tinha o batalhão, né, por lá, daí quando o batalhão entrou, aí deu receio na turma, né, porque eles pegavam pesado. Né. Eu não tinha queixa deles. Esse batalhão fazia rondas pela comunidade? Moravam por lá? Não, eles passavam de vez em quando lá, bem, mas o batalhão mesmo estava instalado em Itacorá. E era comum as pessoas estarem armadas, usando revólver? Ali na esquina gaúcha, tinha uns que gostavam de usar umas facas, né? Daí os caras passavam, olhavam assim, quando o cara tinha uma porcaria na cinta, eles pegavam e paravam e perguntavam para onde é que ele ia. Daí ia lá no bar, lá, né, que teu pai tinha lá. Aí eles chegavam, tiravam aquela faca e mandavam de volta lá para casa. Porque quem vai num lugar assim, vai armar porque vai mal intencionado, né? Isso eles falavam para os caras e mandavam embora. Pessoal do batalhão? Do batalhão, eles eram, nesse ponto eles eram enérgicos. E por tudo eles eram assim. E era comum acontecer brigas, desavenças, desentendimentos? Não, assim não. Dava festa, o pessoal, uma outra vez se rusgava um pouco, mas quando tem um pouco de mais cerveja na cabeça, daí é mais fácil, né? Sobre a Itaipu,
Vocês tiveram também a terra desapropriada, né? Não. Não, só o Chegou Sírio. lá. Chegou na nossa terra, mas Não foi. não pegou a nossa. Não chegou Não. a ser desapropriada. Só pegou a do meu irmão. Mas com o tempo venderam aquela propriedade, né? Sim. Que ano que venderam a propriedade lá? 89. E daí de lá, da Esquina Gaúcha, quando venderam a propriedade, para onde que a família mudou? Nós compramos uma terra em Cotriguaçu, Mato Grosso. Daí aí eu fui para lá. Antes tudo, derrubamos mato, fizemos roça, construímos lá. E ela, com as crianças ficaram, porque estavam estudando, né? Estavam fazendo segundo grau. Porque eles lá falaram, deixa eles estudar, porque aqui vai fazer falta. E foi, terminaram, daí eles vieram para lá. E aí depois voltaram novamente para aqui para Itaipulândia, né? Voltemos que para voltaram Novo pra Sarandi e daí voltamos aqui. Que ano voltaram para Novo Sarandi? 80 e... 95. 95. E aqui para Itaipulândia, 2005. 2005. Porque eu acabei pulando aqui, porque aí tem umas questões que são referentes à emancipação. Então vocês não acompanharam o processo de emancipação, estão Não. morando fora, né? Uhum. Quando fez a municipalização aqui, nós fizemos a municipalização lá em Cotriguaçu. E com relação a Itaipu, como é que a população recebeu a notícia de que ia acontecer essa obra e que ia ter a formação desse lago? Foi revoltante. Foi feita muitas reuniões. Até nós fomos de caminhão junto, até Santa Helena. Tinha aquela época o pastor Fux, ele foi desmembrado da igreja por causa dessa questão. Ele ajudou muitos colonos, que eles não queriam não queriam aceitar, né? Mas tiveram que aceitar. Faziam reunião e nada não resolveu. Mas qual que era o motivo que eles não queriam aceitar? Era o preço das terras? Ou... Eles achavam que iam perder a terra, né? Mas todo mundo foi indenizado. Então, acabei aqui com as perguntas básicas, né? Mas agora eu deixo um espaço se vocês quiserem complementar com alguma informação, de repente não deram. E se tiver algum acontecimento, um fato, um evento que foi interessante, que vocês lembram sempre, se quiserem contar para a gente registrar também. Alguma curiosidade, alguma dificuldade, uma coisa boa? Coisa boa tem sempre, coisa ruim também, né? Mas não, tava bom, ótimo, né? Só que a gente fica meio com medo pelas respostas erradas, de repente eu não tem errado, mal. São as respostas de vocês, é a vivência de vocês. E a gente já não lembra mais tanto, porque a cabeça já tá meio velha, né? Por isso que a gente tem que gravar. Pois é. E eu tô com minha garganta ruim, rouca. Mas eu agradeço bastante a participação de vocês. Agradeço também por vocês terem vindo. Gente nova que a gente nunca viu, né? Ela não, a gente já conhece ela, mas eles. Então, muito obrigada por ter vindo.